Fala pessoal, beleza? Que bom que vocês estão aqui para mais um episódio do quadro Testemunhos. Estamos voltando, como vocês já perceberam, nós tivemos o testemunho com o meu amigo Peter Dixon e tem a parte 2, que se não já foi publicada, vai ser publicada em breve, parte 2 da nossa conversa. E hoje nós temos mais uma pessoa muito especial, que é a Mary. Eu vou chamar a Mary aqui para a gente conversar, ela vai contar o testemunho dela, como que aconteceu todo o processo dela com relação ao adventismo e agora onde que ela está, como que é a experiência dela com Cristo e assim por diante. É uma história muito legal, eu conheço muito pouco, então eu vou ser impactado tanto quanto você que está assistindo agora. Que Deus abençoe sua vida, que esse vídeo, que esse testemunho possa abrir o seu coração, abrir a sua mente para talvez uma nova jornada com Cristo. Então eu vou chamar aqui a Mary para que a gente possa começar esse bate-papo especial. Fala, Mary, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Passando calor aqui no Mato Grosso. E você aí, como é que tá? Graças a Deus, tudo bom. Um pouco mais de frio, aqui está fazendo -2. Hoje, bastante neve, mas estamos bem. O cenário é bonitinho, cenário de cartão postal, mas eu não Eu coloco neve pra imagino, fora, não. eu imagino. Tenho muita vontade de visitar neve, de Ah, esquiar. esquiar, né? É verdade, né? Daqui 2 semanas começa a temporada aí. Vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá. Vai ser Oh, bom. legal. E você? De onde você fala, minha amiga? Qual o meridiano que você se encontra? Então, eu me encontro no planeta Terra, no continente americano, sul-americano, Brasil, Mato Grosso, extremo norte de Mato Grosso, uma cidadezinha chamada Matupá. Uau! Uma cidadezinha de 20 mil habitantes, divisa com o Pará, Uhum, pertinho da divisa com o Pará já, nós estamos no extremo norte aqui do Mato Grosso, legal. mas um lugar muito gostoso, diferente das propagandinhas aí, não tem onças andando na rua, nem cobras, não tem sucuris na rua, nem onças e nem jacaré. Tranquilo, seguro, 20 mil habitantes, Tranquilo, cidade tranquila, né? seguro, Que cidade bacana. maravilhosa. Quanto tempo você está morando aí? Eu moro aqui há 41 anos. Eu sou nascida no Paraná, né? Eu Uhum, nasci no Paraná e meus pais vieram para cá, eu era bem pequenininha, já moro há 40 anos. Né? legal, muito legal. E o seu fuso horário não é o mesmo fuso horário de Brasília, é um fuso horário diferente, né? É 1 hora a mais. A Uma hora mais? a mais, É. Não, perdão, 1 hora a menos. Lá já é 8 horas, aqui 7 horas. 7 horas. Interessante. Pra gente ver como o Brasil é grande, É impressionante. grande, é grande. Ainda tem mais o do Acre ainda, que são 2 horas de diferença de Brasília, né? Para trás, né? Que tá É, bem mais. Rondônia, Acre tem um fuso de 2 horas de diferença. Nossa, muito grande. É, Mary, do país. as pessoas que estão assistindo, geralmente assistem o quadro de testemunhos, eles não apenas ouvem a história, eles também se inspiram, eles também têm muitas perguntas internas que são respondidas nessas conversas que a gente tem com muitas pessoas. Eu tenho certeza que vai ser igual contigo. Eu quero fazer logo a primeira pergunta. Se você foi adventista do sétimo dia, por quanto tempo e como é que o adventismo chegou na sua vida? Como é que bateu na sua porta? Sim, eu fui adventista durante 15 anos, entre idas e vindas, 15 anos. Uhum, Eu nasci num berço católico, eu, deixa eu estar aqui no centro, nasci num berço católico, meus pais não eram muito praticantes, porém, eu sempre tive uma tendência muito grande, um chamado de Deus muito grande com relação às coisas de Deus. Então, quando eu tinha aí 12 anos, eu fazia novenas. Os católicos vão saber as novenas, que vinha aquelas revistinhas, quando era ah, da Páscoa até o Pentecostes, a Via Sacra ou o Natal, essas coisas vinham, os caderninhos, a gente juntava os grupos nas casas, e eu era dirigente do grupinho, eu fazia Aí depois, com uns 13, 14 anos, eu comecei a dar catequese para os alunos,
Da Nossa, turminha que... Aham. A turminha, tipo, do primeiro ano, que ia fazer a primeira comunhão, né? Já com 13, 14 anos, eu era professora da primeira turminha, que eram os mais pequenininhos. E aí, com 16 anos, eu comecei a namorar o meu esposo, né? Meu esposo, que é até hoje. E ele vem de berço adventista de quarta geração. hum, Quarta geração de adventistas. Ah, pelo menos até onde eu sei, são 4. Eu acho que, não sei se tem mais para trás. E a gente começou a namorar, eu me lembro até de uma pergunta que ele fez na época, o que, que eu achava de crente. Eu falava, meu Deus, eu prefiro ter um marido ladrão do que crente. Olha só o pensamento do ser humano numa idade dessa. E aí, a princípio, ele não me falou que ele era da religião e tal. Aí a gente namorou um tempo, né? Comecei a frequentar a casa dele, ele começou a frequentar a minha casa. E aí, veio essa questão de ele me falou que ele era da igreja adventista. E nessa frequência da casa da minha sogra, eu comecei nos bate-papos, eles introduzem a questão do sábado, eles introduzem a questão, eu não como isso porque na Bíblia fala que está proibido. É mesmo? Sim, a Bíblia fala, você nunca leu? Não li. A Bíblia fala do sábado, você nunca viu? Ah, nunca vi, porque o caderninho da catequese tem os 10 mandamentos católicos que, inclusive, né, o terceiro mandamento que é guardar domingos e festas. uhum. Segundo das imagens que foi tirado, e o quarto se tornou o terceiro, e o nono se dividiu em 2, né? Então, toda aquela curiosidade, toda aquela expectativa do novo, né? De falar, nossa, mas eu tenho uma Bíblia em casa, eu nunca vi isso, né? É assim, eu percebi que eu estava num lugar totalmente errado. Meu pai um dia foi lá na casa, foi lá na casa da minha sogra, falar que eles estavam fazendo lavagem cerebral em mim, porque eu estava pensando desse jeito e tal. Enfim, chegou um momento que ela arrumou um estudo para eu fazer, né? A gente namorava ainda nessa época, eu comecei a fazer o estudo bíblico. Não lembro qual era, se era o Ouvindo a Voz de Deus ou se era o Apocalipse, era um desses dois. E numa determinada, ali, não sei, no terceiro, quarto estudo, como eu já estava frequentando bastante, e eu já lia muito a Bíblia, e eu tinha lido a passagem sobre Filipe e o eunuco, né, que estavam andando pelo caminho e conversando, e Filipe falou para o eunuco sobre Jesus, que o profeta Isaías se referia a ele, que ele era o Messias, e o eunuco aceitou isso e ele foi batizado. Daí, um dia eu perguntei para a avó do meu esposo, falei, vó, se eu já creio em Jesus, por que que eu não posso ser batizada? Olha aqui, vó, Felipe batizou o eunuco na mesma hora, eu quero ser batizada. Ela falou, você quer ser batizada? Eu falei, quero. E daí eu me tornei membro da Igreja Adventista, mas isso eu já tinha casado, perdão. Eu esqueci desse detalhe, mas eu já tinha casado e já tinha uma filha e estava grávida da segunda. Ah, entendi. Então, da hora, quando você começou a namorar com o seu marido, até o momento do seu batismo, passou o casamento, passou o noivado, Uhum, teve passaram uns filhos. 3 anos nesse período, foram uns E, 3 anos, mais ou menos. e nesse período você estava frequentando com ele ou o frequentar a igreja adventista foi algo que foi progressivo, foi acontecendo aos poucos? Eu fui frequentando a igreja, eu ia sempre, eu gostava muito, eu fiquei chateada que eu não pude casar na igreja, porque eu era de outra denominação, Uhum. e daí, tem tempo, aconteceu um imprevisto, daí eu fiquei grávida, a gente casou no cartório, aí depois, né, é, aconteceu essa... Teve um pregador que veio na igreja, muito bacana, muito querido, que tocou muito no meu coração aquela pregação dele. E então me despertou esse desejo de ser batizada, né? Uhum. E daí nisso, em 98, eu e ele fomos batizados. Estava grávida da minha segunda filha. E foi para mim assim, eu falei, nossa, eu estou em outro mundo, né? Eu saí da Babilônia, eu estou agora aqui, eu estou em Porto Seguro.
né? Em Porto Seguro. E assim nós passamos. Assim que ele foi introduzido na minha vida, o Adventismo foi através disso. Nessa época, eu tinha 20 anos de idade e gostava muito, gosto, inclusive, do estilo de culto deles, eu acho muito bacana. O gosto musical, a questão das músicas, como eu sou bem musical, o que me toca muito são os louvores. Uhum. Então, sempre me despertou bastante, os hinos dele, né, sempre tocam muito na gente, são muito afinados e são muito lindos, né? Inclusive, eu fiz parte do louvor da igreja, logo que eu me batizei, eu entrei trabalhar no louvor da igreja, fiquei um tempo. Aí, fiquei bastante tempo no louvor, e o meu marido, não lembro se ele tinha algum cargo nessa época, acho que só eu que tinha. Aí, A igreja que vocês frequentavam era uma igreja de que tamanho, mais ou menos, em termos de número de membros, assim, a igreja que você participou com seu marido? Uma igreja grande, pequena, na casa ali dos 100 membros, mais média, assim? deixa eu te contar uma novidade, uma história bem legal. O meu marido veio morar aqui nessa cidade porque a mãe deles se separou do pai dele por um acontecido lá na vida deles, né? Bem, assim, chato de falar. E ela veio morar aqui com os tios dela, que são... O vô dela já era adventista, os tios dela moravam aqui, os irmãos da mãe. Os irmãos da mãe já tinham chegado aqui na minha cidade. A minha cidade é uma cidade planejada, estilo Brasília. Tem uma colonizadora aqui, então ela não se formou, assim, de posse, de garimpo, ela foi colonizada por uma empresa chamada Agropecuária do Caximba, era um projeto Sudã, montou os loteamentos, tudo bonitinho, então eles chegaram aqui, foram na prefeitura, ganharam uns 8, 10 terrenos imensos para montar igreja, escola, hospital, né? Chegaram aqui, acho que não tinha 100 famílias ainda, quando eles chegaram, né? Quando eu cheguei aqui, tinha umas 300 famílias aqui na cidade. Quando nós casamos, a cidade já era grandinha, ela já tinha uns 5 mil habitantes. Devia ser uma igreja, assim, de umas 80 pessoas, era uma igrejinha até grande, relativamente para o tamanho da quantidade de pessoas que tinha muitos adventistas aqui. Bastante da família do meu esposo, né? E entre outros também, né? Eram acho que uns 80, na época que a gente entrou. Até hoje não foi construída uma escola, foi usado um pouquinho de espaço ali. Teve a escola adventista um tempo, numas 3, 4 salas de aula. Depois não, né, acabou a escola, a cidade passou um momento de crise, os terrenos muito baratos, aí a igreja presbiteriana alugou o prédio por um tempo, o município alugou o prédio por um tempo, enfim, hoje usa só para salas da escola bíblica e para os desbravadores, para alojamento de algum comportor que vem ali, né? E o hospital nunca chegou a construir, nunca, porque a cidade não alavancou naquela expectativa que, eu já estou aqui há 40 anos, né? E hoje ainda tem, aqui na cidade tem 2 igrejas em um espaço não tem. Uma igreja de uns 150 membros hoje. Uma igreja deve ser de uns 30 membros, que é de um bairro. E o Espaço Novo Tempo, eu não sei, que eu não teria visitado nunca. Mas é bem pequenininho, é um cômodozinho, deve ser assim, uns 3x6 no máximo. Bem pequenininho. E eu trabalhei nessa época no louvor, porque todo mundo tem cargo, né? É pouca gente, né? 80 pessoas, você bota um professor de uma classe, de outra, você põe um ministro de louvor, 2, 3, 4 no louvor, você põe os anciãos, os diáconos, os professores de escola sabatina, já foi todo mundo tem cargo. Quando você viu, já está todo mundo trabalhando, todo mundo está servindo. E a minha entrada no adventismo foi assim. Interessante. Então, você vem de uma família católica,
conhece o seu marido, e aí, durante um processo de namoro, noivado e casamento, você vai sendo introduzido ao adventismo, participando, entrando na igreja do ponto de vista de cargos, vai, enfim, se envolvendo com a comunidade adventista, que ao mesmo tempo foi crescendo na cidade que crescia junto também, né? Então foi Sim, tudo meio sim, que ao mesmo tempo, né? Proporcional. A igreja foi. crescendo, a cidade crescendo, e você no meio desse cenário todo com seu marido e sua família. Crescendo, né? Hoje, eu tinha minha segunda filha quando eu entrei. Hoje eu tenho 5 filhos e 6 netos. Uau, uau. Todos na mesma Eu tenho cidade. 4 netos, 2 vão nascer agora, fevereiro, março, por Que aí. bênção, que Mas eu tenho bênção. 5 filhos e 6 netos. Eu tenho uma família bem grande. Que legal, que legal. E aí, tecnicamente, assim, por ser uma igreja, eu imagino, porque eu já participei de tantas igrejas adventistas, uma igreja ali na casa dos 100, 120 membros, demanda muito trabalho. Demanda Demanda muito muito trabalho. trabalho de muita gente ao mesmo tempo. Então, você não tem um cargo, você tem um cargo aqui, outro ali, você ajuda de uma forma. Exatamente. Como era essa correria, sua família ao mesmo tempo? Então, até a primeira vez que a gente saiu da igreja, não foi nem vontade minha. O meu marido, eu tava com 3 filhos pequenos, porque assim, meus filhos nasceram entre as minhas 2 filhas mais velhas, elas têm diferença de 1 ano e 1 mês. Daí 2 anos eu tive outro, daí 2 anos eu tive outro, daí 2 anos eu tive outro. Então, chegou num ponto que eu tinha 4 crianças em casa, Uhum. né? Eu tinha 3 crianças em casa. E um dia eu cheguei atrasada no ensaio do Ministério do Louvor. E uma irmã fez um escândalo e tempestade, na verdade, em copo d'água, mas eu não me afetei com isso, porque eu cheguei atrasada e que todo mundo estava esperando, que não podia acontecer essas coisas, que tinha que ter responsabilidade. A gente, você troca um, o outro se suja, você, né, a realidade de ter criança pequena em casa, e 3 na época que era bem complicado. E ele me catou no braço e falou, vamos embora dessa igreja que eu não quero saber disso aqui. E eu saí com muita dor no coração mesmo. A gente ficou um bom tempo sem frequentar, mas a gente não foi desligado nessa época. Só abri mão do cargo e a gente ficou um tempo sem frequentar. E daí eu ia com a minha sogra, ele ficou mais chateado, ele não ia. E daí foi desencadeando um monte de situações que eu vou contando agora, de pouco a pouco. Ok. Então, E, pelo acúmulo de cargos, é isso que eu quero, isso, eu queria chegar nesse ponto. Pelo acúmulo de cargos, acontece o quê? A gente acaba deixando a família à mercê. A gente tem os nossos afazeres da casa, a gente tem os filhos, a gente tem o marido, e sempre com aquilo na cabeça, gente, a obra de Deus é mais importante. A hum, obra de Deus é mais importante que tudo, é mais importante que eu, é mais importante que meu marido, é mais importante que meus filhos, sim. Eu creio que sim, né? Mas e aquilo me chateou muito, meu marido ter saído, ter me tirado, me arrancado de lá de dentro, por assim dizer. Mas eu uhum. continuei congregando, né? Continuei congregando, mas afetou bastante minha família, pelo acúmulo pelo peso, assim, Pelo volume. E muitas pessoas, talvez você que está assistindo agora essa conversa, essa entrevista, você talvez não entenda o contexto que é o adventismo do ponto de vista de voluntariado, tá? Então, no voluntariado, a igreja adventista é uma igreja que tem uma estrutura muito diferente das outras igrejas, porque muitas vezes você tem um pastor que chega a cuidar de 10 igrejas, um pastor que cuida de 15 igrejas. E aí, no final das contas, para pensar, um ano tem 52 semanas. Você cuida de 15 igrejas. Quantas vezes o pastor vai passar por ano em uma igreja? São às vezes 6 duas vezes no ano. vezes, 3 vezes no ano. Então quem toca a igreja de verdade, para valer, é o membro. São os Realmente, voluntários lá dentro e que não são remunerados para fazer isso, né? Pelo contrário, eles fazem isso exatamente. com o suor deles, com os recursos deles, e ainda assim, ó, claro, né? Dando as ofertas, dando os dízimos, dando tempo. Então a igreja adventista, ela é praticamente em 99% gerenciada e mantida pela força dos membros. Por isso que às vezes há uma sobrecarga nas pessoas. Outra coisa, quando eu falei da questão que a família do meu esposo veio para cá, eles construíram a primeira igreja. Uhum, Construíram, juntaram tábuas, na época era de tábua, era como se fosse de vilarejo mesmo, daquelas, imagina ali os puritanos com aquelas igrejinhas de madeira, uhum, pintadinha de amarelinho assim, e com os banquinhos, aí tem todo esse contexto. E a minha sogra, agora tem uns anos,
uns 15, 18 anos, ela construiu uma igrejinha no sítio onde ela mora. Nesse mesmo contexto, eles constroem, eles dão todo o material, eles dão toda a mão de obra, os irmãos se juntam, fazem mutirão, constroem a igreja, alguém doa os bancos, alguém compra uma caixa de som, alguém compra um microfone, alguém faz isso, e daí vai lá e faz a doação oficial para a missão. Uhum. A minha Sim. sogra fez isso também. Eu sei disso porque minha sogra fez quando eu já estava mais dentro do contexto ali, ela fez essa igrejinha lá perto do sítio, que dá 100 quilômetros aqui da cidade, bem ali, para nós é bem ali, o Mato Grosso é imenso, e ela fez uma igrejinha pequenininha, um sitiante assim, que tem a estradinha perto, onde seria uma comunidade, doou um pedacinho de terreno, fez o contrato, eles construíram com todo esse mutirão, toda essa mão de obra, construíram, e daí, depois de prontinho, ela pediu para mim, que eu sou de formação, eu sou contadora, né? Mari, faz um contrato para mim que eu vou doar o terreninho para a missão. E lá, como não tem escritura, então foi feito um contrato, né? Uhum. Da doação, terreno da igreja para missão. Missão Sul Mato Grossense, se eu não me engano, foi para a Missão Sul Mato Grossense a doação. E que é algo muito comum no Adventismo. Esse exemplo que você está dando, Mari, é bem perfeito, porque uma vez eu estava conversando com algumas pessoas sobre questão de finanças na igreja, e recentemente tem uma igreja aqui próxima que eu frequentei, que eles têm a família há muitos e muitos, 50 anos atrás, compraram um terreno na cidade, gigante, e hoje é um dos terrenos mais valorizados da cidade. A cidade tem quase 4 milhões de habitantes. Se transformou numa das joias em termos de valor imobiliário, né? As mesmas famílias que compraram 50 anos atrás, se juntaram os filhos e os netos, deram a escritura e doaram para a igreja adventista. A gente está falando de um terreno com o prédio na casa dos 50 milhões de dólares. É a forma mais fácil de adquirir patrimônio. É totalmente com força de outras pessoas. Exato. Mas é a mesma questão como a igreja católica, né? É o patrimônio de Deus, né? Uhum. Qual Para seria a missão, interpretação para dele? obra, né? Né? Eu sempre questionei também, uma coisa que eu questionava era essa questão da igreja católica, ter esses monumentos, e sempre pensando na questão da reforma que veio pela venda de indulgências, que Lutero entrou com a reforma por conta, né, a venda de indulgências foi para construir a capela de São Pedro, a Basílica de São Pedro, né? Uhum. E por isso eles tinham que angariar fundos e vendiam lá anos a menos no purgatório, isso, aquilo, e eu sempre achei, quando eu descobri isso também, eu achei um absurdo. Então, e a gente está ali dentro, a gente não entende o sistema congregacional da igreja. Teve um tempo, aí eu descobri um tempo que eu trabalhei na tesoureria, um tempo eu fui tesoureira da igreja. Daí daí que eu fui entender qual era o fluxo, né, que pegava, juntava todos os dízimos, as ofertas da igreja, às vezes não tinha dinheiro para pagar a conta de água, não tinha dinheiro para pagar a pessoa que fazia a limpeza, mas tinha que juntar todas, porque o cartãozinho do dízimo, ele tem lá dízimos, que ele tem uma destinação específica, é só para pagamento na minha época era, pelo menos assim, não sei se ainda é, né? Uhum. Pagamento de pastores, pagamento de folhetos evangelísticos que permitia, e eles estavam destinando um tiquinho para o Novo Tempo, porque quando eu ingressei na igreja, a teoria era que era para os levitas, nos dízimos, ponto. Então, primeiro era só pastores, daí depois eu descobri que tinha um pouco que ia para evangelismo. Uhum. Aí depois descobri que ia um pouco para Novo Tempo. Tanto é que hoje é um canal imenso, né, de televisão. Sim, sim. Tudo custeado pela gente, né? Nós que custeamos toda a... E assim, e não voltava esse dinheiro inteiro, né? Voltava o dinheiro para um pastor cuidar de 15 igrejas, imagina, a arrecadação dessa turma toda, e ia tudo para lá, dízimos e ofertas, só ficava aqui na igreja. Eu comecei até a colocar nos meus cartões quando eu descobri isso, que eu queria que minhas ofertas ficassem aqui na igreja local, não queria que fosse embora, e tem que estar descrito ali no cartãozinho do dízimo, que senão vai tudo, se colocar oferta só, vai embora. Vai embora.
né? E se colocar a oferta local, daí fica ali na igreja. E daí para voltar ali, a cobrir alguma despesinha assim, mas normalmente passando necessidade. Que tinha que fazer até a limpeza da igreja, tinha que fazer por voluntariado, e não tinha condições de pagar uma pessoa para limpar. E é engraçado você falar isso, porque aqui nos Estados Unidos está acontecendo um movimento muito grande na igreja adventista, está acontecendo um terremoto, vou chamar de terremoto antes de dar nome de divisão, cisma, coisa do gênero, mas esse terremoto está causando uma reconfiguração na mente dos adventistas com relação a dízimos e ofertas. Porque eles estão pensando o seguinte: bom, a nossa igreja está sofrendo. Sim. A nossa igreja precisa pagar as contas, a gente precisa manter o prédio em ordem para a vigilância sanitária, ou talvez o bombeiro vir fazer aqui e não fechar a igreja. Então está com problema, precisa consertar. E cadê o dinheiro para eu fazer isso? Infelizmente não tem, sobra. O dízimo não é o sustento da casa de Deus. Não. Na visão deles, o dízimo não é para o sustento da casa de Deus, era só para os levitas. Para você ver, isso nem é bíblico, né? Na Bíblia fala que o dízimo é para que haja mantimento, é para sustento da casa, né, dos levitas, daquele contexto inteiro, né? Todo mundo comia, quem chegava lá comia, né? Os funcionários todos recebiam seus salários dali, de todos os dízimos que as outras tribos entregavam para eles. Então, não é só os levitas, que a princípio são só os pastores, porque os cantores não tinha cantores levitas também, né? Como é que faz, né? Como é que eram os construtores levitas, não sei, e aí o contexto, né? Não. Os porteiros, os vigias, os que porteiro, a pessoa que limpa a igreja, a pessoa que faz a manutenção. Faziam pães, os que, né? Da cozinha, as mulheres que viviam no segundo, ali nos bastidores, né? Sobreviviam tudo do dízimo. Sim. Né? Comiam as ofertas que as pessoas davam de sacrifício, comiam as ofertas de cereais que as pessoas davam, né? E daí, assim, só o pastor, e isso foi uma das coisas que me inculcou bastante no começo também. E aí você teve essa experiência, voltando um pouco na questão do ensaio que você chegou atrasado, tal, aquela situação, seu marido falando, olha, vamos tirar um pouco o pé do acelerador e vamos focar aqui em casa e também, mas você continuou participando. Eu continuei participando. E aí, qual foi o estalo? Como foi a sua relação com a igreja depois desse evento, depois desse acontecimento? Então, como eu te falei, eu gosto muito de estudar, de ler, então eu nunca fui a gente ia muito em JA e participava de gincanas e sempre ganhava gincanas de leitura, de texto, de explicar por que você defenderia sua fé, isso, aquilo. Eu sempre gostei muito de estudar, e a Bíblia foi me confrontando. Passagens bíblicas foram me confrontando. A família do meu marido nunca foi o Ellen Whiteana de livros em si. Uhum. Eles eram mais de adventistas de tradição que trouxeram dos antepassados deles. Sim. Questão de alimentação, questão de vestimenta, de usos e costumes, né? E algumas profecias, assim, que eram citadas, tá? Que são do grande conflito, né? Assim, o que mais circulava no meu meio ali. Então, eu nunca fui muito de ler os livros, gente. Eu li mesmo O Grande Conflito e A Ciência do Bom Viver. Uhum. Os dois lições dela. E até tem umas coleçõezinhas, mas eu não... Esses dias eu estava com vontade de ler para dar uma visão crítica. Eu falei, não vou perder tempo com isso. Eu tenho coisas melhores para fazer. E fui estudando, né? Mas eu fui estudando Bíblia. Eu sempre fazia meditação. Na época tinha... nessa época que eu me batizei, tinha uma meditação maravilhosa do pastor Bulhon, e era o garoto propaganda da Igreja Adventista da vez, era ele, né? Uhum. E tinha uma meditação maravilhosa, chamava Janelas da Vida. Sim. Então eu já tinha esse confronto com a minha sogra, porque eu já vinha com essa visão de graça. Uhum. Diferente da visão legalista, né? Eu já fui por essa onda do Bulhon aí, eu sou dessa onda Bulhon.
E aí, quando eu comecei a me deparar, o Bulhão não falava em Ellen White. Bulhão, eu nunca ouvi ele falar disso, a não ser num programinha que eles fizeram numa época para vender num DVD, que era Estou Ouvindo a Voz de Deus, alguma coisa assim. Mas nunca citou textos, não citava, ele falava de graça. Evangelista da vez, né? E eu sempre gostei muito do perfil dele, das pregações dele. Então, eu focava nisso, né? Eu focava nisso. Um dia, eu tive um encontro com uma mulher na cidade vizinha. Aí, a gente conversando, ela falou assim, nossa, você é adventista? Eu falei, sim. Ela, meu Deus do céu, Deus me livre. Falei, o que que foi? Ela falou assim, eu sou ex-adventista. E eu nunca imaginava que eu ia encontrar um ex-adventista na minha vida. Por Deus. Falava, como assim você é ex-adventista? Ela falou, não, aquela religião é doida. O diabo é a carne de porco e Deus é o sábado. E eu fiquei culpada, não sabia o que pensar. Falei, essa mulher é doida, que mágoa que essa mulher tem, né? Uhum. E aí, lendo, aí comecei acho que o primeiro texto que me afrontou mesmo foi Gálatas. Gálatas 1:8, né? Qualquer um de nós vir, ou até mesmo um anjo vir e pregar um outro evangelho que não seja esse que está escrito aqui, seja anátema, né? Uhum. Falei, mas não está escrito na Bíblia que não pode usar joia, porque eu li aqui já, olha, todo mundo tirou os brincos, os braceletes para fazer o bezerro de ouro, né? Não está escrito aqui desse negócio de roupa, de usar saia, não, isso aí são conceitos da irmã White, que fala sobre a modéstia da vestimenta e tal. Eu já comecei a discordar de umas coisas assim que eram usos e costumes que vinham dela, né, da profetisa, Sim. e que normatizou tudo isso, né. E eu sempre fui aprofundando. Quando eu li o livro de Hebreus, um dia deu um clique, assim, falando que Jesus estava à direita de Deus, mas sabe que a gente passava por aquele texto sempre pensando assim, está à direita de Deus, e a gente pensava, hoje ele está, né? E um Uhum. dia eu falei que, nossa, mas a Bíblia foi escrita tem 2000 anos. Ele escreveu isso aqui tem 2000 anos, não é agora. Como assim Jesus está à direita do Pai já naquela época, Sim. né? E eu tinha essas dúvidas, eu questionava. E o ancião, às vezes até mais leigo que eu, tadinho, ele não conseguia me responder. O dia que o pastor vir, ele vai lá na sua casa conversar com você. Aí eu falei, a primeira coisa que eu falei assim, olha, pastor, irmão, pastor, o senhor vai lá em casa? Vou. Falei assim, mas eu quero que o senhor leve um texto para mim que não seja do Apocalipse, que fala o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, até porque na minha Bíblia, a minha versão da Bíblia fala o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Uhum. Era outra linguagem, então já mudava o contexto do de para o da, já mudava o contexto, né? O espírito da profecia é o testemunho de Jesus. Sim. O espírito desta profecia que eu estou escrevendo é o testemunho de Jesus, né? Então, e ele veio aqui com um argumento a mais, que seria o livrinho amargo, que o lindo seria amargo. Eu falei, mas o que isso aqui quer dizer com ela? Não quer dizer nada sobre ela. E esse texto de Gálatas? Aí, sem resposta, não tinha convencimento. Aí, sempre sem resposta sobre a questão de Deus, de Jesus estar à direita de Deus. E daí eu comecei a estudar mais e me aprofundar mais e pedir, meu Deus. Outra coisa que eu vi também que foi sobre Marcos, que Deus purificou, né, aquelas passagens que falam sobre o lençol de Atos, sobre a passagem de Marcos, que Deus purificou, Jesus purificou, declarou puros todos os alimentos, o lençol de Atos, que era uma simbologia dos gentios, Sim. e eu não discordo disso, eu creio que sim. Eu creio que a lei alimentícia, a lei de alimentos puros e impuros, purezas e impurezas, ela se referia aos gentios.
Uhum. Tanto é que quando Pedro desceu o lençol para Pedro, Pedro falou, falou que não comia, e Deus falou, não condene aquilo que eu purifiquei, né? E depois ele se encontrou com os gentios. Então, eu acho que ali naquele encontro dele com os gentios, se concretizou o tipo com o antitipo, Uhum. né? Ali acabou a restrição alimentar. Ali acabou. Eles eram uma figura, assim como Jesus era o Cordeiro de Deus, os gentios eram os alimentos imundos, Uhum. né? Não sabe o contexto que eles estavam na época. E aí, outra coisa que eu questionava eram esses trechos que falavam do lençol de Atos, de Marcos, da questão dos alimentos. Daí eu comecei a ler sobre a nova aliança, por que torna a velha antiga, então o que sobrou? Daí falava, sobrou a lei moral. Então, e por que os alimentos também estão no meio se a lei moral é os 10 mandamentos? E Uhum. foi indo isso, sem resposta, até que eu falei, eu vou. Chegou num determinado momento, e chegou uma igreja batista aqui na minha cidade. E só pra E te fazer uma pausa antes de você continuar, esse processo dos seus estudos, a conversa que ocorreu com o ancião, etc., o seu marido, como já vinha de uma família adventista de gerações, qual foi a reação dele, ou como foi esse momento quando você começou a questionar esses pontos internamente, se você quiser compartilhar? eu vou falar sobre isso. A questão dele e a minha eram totalmente diferentes. A questão dele era mágoa com os irmãos. Hum. Ele não tinha problema nenhum com doutrina, até porque ele só ouvia falar. Ele nunca gostou muito de estudar. Então também veio de tradição, e veio da bisavó, da avó, da mãe, e chegou nele. Uhum. Eu sei que é a religião certa, é isso que eu vou seguir, não questiona pela Bíblia. Então, se é assim, eu posso adulterar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso. Ele sempre foi muito contra esse meu posicionamento contra a doutrina em si, porque a mágoa dele era com os irmãos. Eu não tinha e não tenho mágoa de nenhum irmão. Eu amo eles. Sempre me acolheram muito bem, eles sempre oraram pela gente, para a gente voltar para a igreja, para a gente voltar a ter comunhão, para ter Uhum. estabilidade. Sabe que um casamento conturbado, às vezes com 5 crianças, você tem que trabalhar muito, às vezes o casal também se distancia por conta de afazeres. Então, Sim. sempre os irmãos em oração, às vezes é crise financeira, né? Os irmãos sempre orando, e a gente perrengando, e eu com essas questões doutrinárias, e ele não gostava da igreja por causa dos irmãos, mas ele não queria que eu questionasse a doutrina e pronto. Então, a gente teve um atrito ali, nós dois, né? Ele não concordava comigo, nunca concordou. Assim, hoje ele tem outra visão. Mas isso se passaram 20 anos. 20, 30 anos. Uau, um Quase tempão. 30 anos. Um tempão. Mas dentro desse período, então, em que você percebeu dentro da sua casa essa divisão de pensamento, mas de qualquer forma vocês continuaram frequentando a igreja. Isso não impediu que vocês saíssem naquele momento específico das suas Não, descobertas. não. Eu ia em classe de estudos mais aprofundadas, Uhum. a gente ia nesses tira-dúvidas que tinha, mas sabe, eu Ele orava contava. tanto a Deus para me dar discernimento. Eu falava, Senhor, se for pecado comer carne de porco, por favor, Senhor, coloca peso na minha consciência. Eu sempre fui muito de ouvir o Espírito Santo falar comigo. E, e Deus não falava comigo, eu não sentia culpa nenhuma, né? E eu falava, mas amor, eu tô falando com Deus, e Deus me mostra, eu não tenho, e aqui tá falando, olha aqui. E aí a gente sempre nesse. Mas a gente frequentava, né? Assim, raramente a gente frequentava. Aí, o que eu ia te falar da Igreja Batista é que eu saí um tempo e voltei para a igreja, Entendi. entendeu? É Então a assim, igreja nesse período. batista se instalou na cidade e você foi visitar, foi dar uma olhada para ver como era. Isso, quando estava nessa situação, eu fui na Igreja Batista, em 2006. Tinha se passado já 8 anos, né? 8 anos. E fui conhecer a igreja, e eu achava tão estranho que o pastor falava que das outras igrejas eram todos irmãos. Eu ainda não tinha questionado essa questão
de ser a igreja remanescente. Só que eu não conseguia, Rodrigo, dar estudos para ninguém. Eu falava, como é que eu vou pregar para essa pessoa uma coisa que nem eu acredito? Uhum. Estudos bíblicos desse período para frente eu não consegui mais fazer com ninguém, eu não ensinava. Falava de outras coisas, né? E na igreja batista chamavam as pessoas de irmãos, e o pastor foi conversando comigo, e os meus filhos gostavam muito também de ir, e acabou que eu fui sozinha um certo tempo na igreja batista, eu fui 2 anos. Eu fui 2 anos lá. Eu membrei lá até, fui removida da igreja daqui, fiquei membro de lá, Uhum. 2 anos. O pastor aceitou o meu batismo adventista, porque eu contei toda essa história que eu te falei do Felipe, que o meu batismo não foi considerado para entrar na igreja adventista, porque eu aceitei mesmo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, né? E o pastor aceitou o meu batismo, eu fiquei membro por aclamação, igreja, fui conhecendo muita coisa, fui estudando. Aí chegou 2008, o meu marido fala, amor, eu quero voltar para a igreja. Glória a Deus, Deus está ouvindo as minhas orações, né? Eu sempre no jejum e na oração, e no jejum e na oração. Só tem porém. Eu quero voltar para a igreja adventista. Eu quero voltar, mas eu quero voltar para aquela ali. É. E agora, meu Deus, o que que eu faço? Senhor, o que que eu faço? Eu já sabia de tudo, nesse contexto eu já sabia de tudo. E orei muito, pedi, jejuei, e falei, eu não sei, enfim, se eu tomei essa decisão. Falei, puxa, meu marido vai voltar, né? Não importa onde eu tô. Eu já estava com essa visão de que a igreja não importava mais em qual denominação eu estaria. Eu falei, eu vou. Eu pensei assim, eu vou lá, eu não vou. Eu não creio na Ellen White mesmo. Para mim, eu posso ficar sem comer carne de porco, porque Paulo fala que se o teu comer entristece seu irmão, então eu não como. Uhum. A gente já não trabalhava nos sábados mesmo, a gente sempre, eu sempre tive o privilégio, graças a Deus, de trabalhar assim, em escritórios, em prefeituras. Então, sempre eu consegui guardar o sábado, né? Sempre. Então, não foi uma coisa difícil pra gente nunca. E eu falei, então tá, então vamos. Aí, em 2008, nós nos rebatizamos, eu e ele juntos. Eu não queria, eu não queria, eu bati com o pastor. Eu comprei o manual da igreja, né? Comprei o manual da igreja e tem lá, tá aqui. Acho que tá marcadinha a página até hoje aqui. Que indivíduos vindo de outras denominações cristãs não precisariam ser batizados. Uhum. Só se eles quisessem. E o pastor queria me obrigar. E eu não queria. A gente entrou em conflito de novo, né? Porque agora eles tiraram, acho que o novo não tem essa questão aqui de aceitar sem batismos que vêm de outras denominações mais. Se eu não me engano, eles Seria tiraram. a profissão de fé, né? Somente a profissão de fé, não o batismo. E, e eu questionei ele com o manual da igreja, falei, pastor, mas tá aqui. Ele falou, mas vocês apostataram. Vocês apostataram. Então, quando é assim, o batismo de vocês é porque vocês não foram regenerados de verdade. Então, agora que vocês vão voltar de novo, seguir os mandamentos de Deus e tal, então vocês têm que rebatizar de novo. Então, enfim, eu fui obrigada, falei, vou lá tomar um banho mesmo, e se é a cerimônia deles, eu considero meu primeiro batismo, né? Sim, sim. Eu considero que eu aceitei a Jesus na minha juventude, naquela época, e considero como aquele o meu batismo de verdade. Esse segundo eu considero que foi um rito para entrar na igreja de volta. Uhum. E a gente voltou. E o meu pastor falou para mim, Mari, não vai, daqui a pouco o teu marido vai sair, você vai ficar sozinha lá na igreja de novo. Eu falei, não, eu vou fazer esse esforço. E fui. Frequentei uns 2 anos, nós dois juntos, frequentamos uns 2 anos.
Ele, assim, ele sempre trabalhou muito fora. A gente tinha uma serraria muito longe, a gente tem essa fazenda longe. Então, não era todos os fins de semana que ele estava aqui, e lá ele ia para os barzinhos e bebia, e os funcionários da serraria, por exemplo, e não estava nem aí mais, né? Chegou um momento que ele vinha para cá, mas não ia para a igreja, e um dia eu me peguei, voltei pro louvor de novo. Nessa época, nós dois fomos, primeiro, antes dele sair, primeiro a gente foi para os Desbravadores. Uhum. Ele era diretor e eu era, como é que fala, professor, de uma turma? Conselheira, capitã, Conselheira, né? Eu era conselheira. conselheira. Uhum. E, nossa, esse ano que a gente voltou para a igreja, Rodrigo, a gente fez um trabalho tão grande, nós batizamos 50 pessoas nesse ano. Uau. Uau. Mas era assim, era aquelas brigas na comissão, né? Era briga na comissão. Eu já estava com a minha mente aberta, e daí falava, vamos fazer um programa na igreja? Vamos fazer tal almoço. Ah, então nós vamos fazer uma lasanha de PVT, um arroz, uma salada colorida. Eu falei, por que a gente não faz um churrasco? Não, você tá doida fazer um churrasco? Maluca na cabeça? Eu falei, mas você não come carne na sua casa? Eu como carne na minha casa. Ah, o irmão come? Come, o irmão come. Você também come, irmão? Come. Então por que não podemos fazer um churrasco? Não, só porque a gente faz errado não significa que a gente vai ensinar para os outros errados. E começava aqueles afrontos na comissão, né? Nesse tempo eu estava no louvor e nos Desbravadores. Então eu participava de comissão pelo louvor, né? Você é a primeira pessoa que eu conheço que sugeriu um churrasco. Nossa, inédito, mas e outra? Eu sugeri um churrasco. Eu acho que eu estava com um espírito de afronta mesmo. Eu acho que eu estava mesmo assim. Não é colocar na mesa essa hipocrisia toda aqui. Não é, Maria, que quando a mente abre, o seu processo mental muda. Porque você fala assim, poxa vida, Jesus comeu churrasco de peixe com os discípulos. Ora as bolas, por que eu não posso comer um churrasco aqui? A sua mente... Não é churrasco de carneiro! Você entende isso? Só que são duas cabeças que estão em momentos completamente opostos. A sua cabeça estava num outro momento, uma outra perspectiva, e eles ainda estavam presos dentro da caixinha. Sim. Eu tentava abrir a mente deles, Rodrigo. Eu tentei, várias vezes eu tentei. Eu arrumava briga, né? Eu arrumava briga. Às vezes queria disciplinar a pessoa porque veio com um batomzinho mais escuro ou porque estava cantando assim. A geração de hoje não vai entender o que a gente está falando. Não. Mas um dia eu vim lá da Batista, eu voltei pro louvor e eu cantei. Um dia eu cantei uma música da Fernanda Brum. Um dia eu cantei um louvor da falecida Ludmilla, dos dízimos, ainda era o hino dos dízimos, era para construir um palácio para Deus. E o Senhor chegou e me falou assim: eu não quero mais que você cante músicas de outra igreja aqui dentro. É para você cantar a música dos nossos cantores adventistas. Não quero mais ouvir hinos de outra igreja. Aí eu falei, mas por quê, Luciano? Assim, não tem nada que fala de doutrina, não fala de nada. Eu não quero. Não é mais para você cantar música de outra igreja. E um dia eu cantando lá, louvando lá em cima, e cantando, e erguendo a mão e cantando, assim. Na hora que eu desci lá de cima, a irmã falou assim, irmã, vigia, irmã, você tava dançando. Assim. Meu Deus. Eu falei, oi? Eu sei exatamente o que você tá falando. Tá, né, Rodrigo? A geração de agora não acredita que a gente passou isso. Não. Eles não acreditam que a gente passou isso, mas, gente, é verdade. Passou por isso. E olha que a igreja já estava meio moderna. Já tinha o binário jovem, né? Já tinha... Aí a gente começava a pegar, eu não vou cantar do inário, não vou pegar do inário jovem. Eu falava, não, mas a escola sabatina tem que ter. Pode ser o hino, mas na hora do culto tem que ser do inário. Canta o inário jovem e
e vocês cantam o Inário. Nossa. Muita coisa. Não, eu tive uma experiência, acho que eu já contei aqui no canal uma vez. A gente estava tocando numa banda, fomos numa igreja, acho que era a Igreja Adventista lá perto de Jabaquara, em São Paulo. E aí foi todos os amigos, tinha guitarra, tinha violão, tinha sei o que lá, tava todo mundo fazendo. A gente tinha um rapaz fazendo uma bateriazinha no teclado. Ele tinha trazido um tecladozinho, ele fazia lá a bateria digital, né? Não era nem a bateria normal. Sim, que o teclado faz, Um sonzinho de bateria para dar um ritmo, assim, né? Alguma coisinha. Só para dar o compasso, né? O quê? Na hora que a gente começou a tocar, o ancião parou o culto, sabe a doxologia? Começa a doxologia, todo mundo sentou na plataforma, o ancião pegou o microfone e falou assim: vocês todos podem ir embora. Toca. Vocês vão tocar. Foi Eu não pesado. tive essa experiência porque, assim, nessa igreja que eu frequentei, nunca teve uma banda. Sempre foi playback. E muitas igrejas, assim, com exceção, eu creio que de São Paulo, que são os formandos do NASP, que fazem música, que fazem alguma coisa, é raro igrejas de interior ter banda. Muitos músicos ali, né? Não tem músicos, não tem. Inclusive, esse espacinho Novo Tempo aqui, eu acho que eles andaram tendo uma discórdia lá por conta de um instrumento que eu não sei o nome, aquele que a pessoa senta em cima e bate assim. O Cajon. Cajon. O ancião não aceitava que os jovens tocassem. Falei, nossa, botaram esse cara para cuidar do espaço Novo Tempo. É a pessoa mais tradicional que tinha na igreja, vai botar para o espaço Novo Tempo, que o povo que vai... Eu acho que a ideia não era bem essa. A ideia era outra, né? Trazer um público diferente. Bota o cara mais tradicional que tem na igreja aqui. Enfim. Mas aí você foi, enfim, voltando, a gente escapou um pouco da história, mas você estava falando do período de 2 anos, e aí você estava lá promovendo churrasco dentro da igreja, quase foi apedrejada. O que aconteceu depois? Não sei como eu não saí de disciplina lá naquele dia. Só pela proposta. Ai, gente. Aí tá. Aí um certo dia, nesse período, aí o meu marido se afastou. Coisa de ficar fora e acabava ia pro barzinho com os funcionários da serraria e acabou que não tava mais nem aí pra nada. E um dia eu tava cantando lá na frente, falei, poxa vida, quanto tempo faz que meu marido não vem na igreja e eu tô aqui por quê? Sim. Isso foi em 2012. Eu saí de novo da igreja e fui pra igreja, voltei pra igreja batista. Congreguei muitos anos também. Congreguei um tempo, daí aí é outra história, de outro contexto daí. Começaram a introduzir lá a doutrina da prosperidade, começou a se tornar assim. Eu achei que começou a fugir um pouco o foco da igreja tradicional, começou a ser meio pentecostalzão. Falava, sou pentecostal, não, mas eu sou avivada. Aí eu também, assim, a gente meio que desanima também. Quando a gente é fraco, assim, na fé, a gente não sabe medir a diferença dos temperos que o Senhor colocou em cada lugar, né? Às vezes ele colocou um pouco de pimenta aqui, ele colocou um pouco de açúcar aqui, ele colocou um chocolate aqui, ele colocou um orégano aqui. E nós temos essa variedade de cardápios aí que a gente tem de igreja hoje pelo país inteiro, né? E eu ainda não tinha entendido essa variedade. Para mim, eu tinha saído de uma igreja verdadeira e tinha ido para outra igreja verdadeira. Que isso emprega, ele meio que impregna na cabeça da gente, assim. E a gente sabe que existem as outras igrejas diferentes, mas a gente meio que condena, assim, dentro do coração. A gente fala, esse irmão é assim, mas esse dom de línguas eu não aceito de jeito nenhum. Meu irmão é assim, mas esses cai no chão, não vai para, não entra na minha cabeça. Tem a igreja aqui, mas esse pastor aqui não deixa as mulheres cortar o cabelo, isso e aquilo, né? E daí a gente não entende essas diferenças que existem. Né? Eu não via isso ainda com os olhos que eu vejo hoje. Hoje eu vejo
Eles são bem, tem uma visão bem diferente. Daí, se quiser, depois a gente pode falar um pouco sobre isso, como eu vejo hoje. Sim. E aí essa igreja batista que você frequentou após a igreja adventista, ela foi passando por esse processo, enfim, de mutação dentro até mesmo da cultura da igreja. E aí você estava sozinha ali, o seu marido não estava te acompanhando na igreja Sim, eu batista. e os filhos. Eu e os filhos. Você e os seus filhos, ok. Porque eu desanimei também, né? Desanimei porque, assim, Rodrigo, eu entrei num... Você entra... eu peguei aquela fase da igreja, desses reavivamentos que eles colocaram, e começaram, assim, com teologia da prosperidade, com, nossa, se você for certinho, o seu, se você for uma pessoa santificada, se você isso, você vai ser abençoado, a sua vida vai dar tudo certo, vai ser Uhum. história de conto Vitória, de fadas, vai vitória. ter sempre um final feliz. E chega um ponto que você fica pensando, o que eu estou fazendo de errado, Deus? As minhas orações se resumiam em Deus, o que eu estou fazendo de errado? Uhum. Né? O que eu estou fazendo de errado? Por que eu não recebo a minha tão esperada bênção, né? Por que todo mundo recebe menos eu? Uhum. Passei crises desse sentido, passei crises horrendas, Rodrigo. Passei crises horrendas de chegar a ponto de crer que Jesus, não crer, eu queria não acreditar mais que Jesus era o Salvador. Eu falei, eu acho que esse negócio é a maior furada que tem. Esse negócio de Jesus falar isso e aquilo, eu acho que é furada. E daí eu falei, eu vou ver o que existe por... O que era antes disso? Por que essa religião se tornou tão grande? Eu comecei de frente para trás, eu fui estudando os concílios da Igreja Católica. Aí eu cheguei na Reforma. Aí eu cheguei no concílio de Laodiceia. Eu fui ver todos aqueles concílios que foi pondo imagem, Maria agora é santa, agora vamos ter vela para os mortos, agora tem o purgatório, agora tem isso. E fui retroagindo até o concílio de Nicéia, voltei até o concílio de Jerusalém. Falei, será que os judeus não estão certos? Não. Sim, eu esqueci de falar um detalhe muito importante. Eu fui da Igreja Batista e o pastor me aceitou como membro, mas eu nunca concordei com o estudo do Dia do Senhor. Uhum. Ele falava para a gente faz o estudo básico, né, para ser membro, primeiros passos, assim. E eu nunca falei, pastor, esse negócio de Dia do Senhor não é para mim. O senhor deixa, eu vou continuar guardando sábado, se o senhor me permitir. E ele me aceitou como membro, mas assim, tá? Isso foi antes do reavivamento. Ah, tá. Só nesse contexto que eu fui para Batista com o sábado comigo. Então você foi para a igreja batista, mas guardava o sábado, mas aos Uhum. domingos você participava na batista, entendi. Sim, sim. E o pastor sabia, nunca escondi dele, Não pode. aceitava, né? Sim, para mim tudo bem, filha. Você é membro minha, você é minha filha, fica aqui. E daí, quando eu cheguei nessa crise de prosperidade, e eu não tinha prosperidade nenhuma, o meu casamento estava destruído naquela época. As finanças estavam horrendas. Os filhos na adolescência. O mundo desmorona na cabeça da gente. Às vezes, eu cheguei a questionar sobre... Eu cheguei a questionar sobre a existência de Deus, foi por isso que eu fui para essa questão de estudos mais para trás, porque eu não... Eu falei, gente, eu falava assim, maldito dia que eu nasci. E meu marido brigava comigo tanto. Eu falava, por que você está brigando comigo? Já falou isso? Eu falei, para mim morrer, viver, viver a Cristo, morrer é lucro. Eu passei por uma depressão tão profunda, que eu tinha vontade de morrer. Para mim, morrer era lucro mesmo. Eu não tirava a minha vida, porque eu falava, não, se eu tirar minha vida, eu vou pro inferno. Mas eu pedia muito para morrer. E sempre estudando. Fui estudar sobre as religiões antigas. Aí cheguei em Roma,
eu lembrei do sábado que eu cheguei em Roma, não consigo. Aí eu cheguei até o nascimento de Jesus, cheguei nos judeus, fiquei pensando, né? E daí nisso já bastante tecnologia, a gente tem internet, a gente vai procurando coisas e coisas, você vai estudando. E eu cheguei na criação e eu vi que, por exemplo, tinha outras histórias. Eu comecei a ver que tinha, quando saiu aquele o filme de Noé novo, que era uma outra versão, né? Eu comecei a ver que existia novas versões do mesmo evento em outras culturas. Sim. Por exemplo, o dilúvio tem nessa cultura suméria. Eles falam que a Atlântida se pereceu no dilúvio. Eles falam que tem várias religiões que relatam o dilúvio, né? E eu falei, será que esse negócio de nós temos essa cultura aí que veio dos judeus e profetizaram o Messias e a gente pegou o Messias dele e isso não é tudo uma bobagem? Eu falei, eu vou estudar as outras religiões. Aí eu estudei. Comecei, comecei a estudar sobre a origem das religiões. Uhum. Eu fui lá no paganismo, nas religiões africanas, toda aquela teoria deles de como tudo começou, que as mulheres tinham um ciclo, que as mulheres, tipo, tinham uma etapa que elas entravam no ciclo, como era toda a teoria da evolucionismo, né? Aí os machos vinham, procriavam, e daí, mas quem era a mãe, daí veio aquela questão da mãe terra, daí não existia patriarcado nesse momento, era mãe terra e as mulheres eram as criadoras da vida, e daí se morria um filho que tinha o sangue no chão, o derramamento de sangue, ou às vezes tinha que cair, toda aquela trajetória sobre as bruxas, né? Os adoradores, os que acham que a mãe natureza, que falam a mãe natureza, né? Estudei sobre o Islã, estudei sobre o budismo, estudei sobre. Eu estudei muitas coisas, eu tenho que até me lembrar. Vou lembrar o nome das religiões aqui. Eu fui eu cheguei a ir no centro espírita, eu fui em dois centros espíritas diferentes, um kardecista e um Vale do Amanhecer, para ver se era real esse tipo de coisa. E, e no fim, Rodrigo, assim, que acontece? Poderia falar mais religiões que eu estudei, mas eu não lembro agora. Mas eu fui longe, tipo brahmanismo, tipo Krishna, muita coisa que aí o mais antigo que eu encontrei foram os sumérios, os Anunnakis, e daí entra toda aquela história que a History Point, de uma novela lá, que nós somos criados por alienígena, que eles vieram para a Terra e criaram a gente. E daí aí eu fui estudar a verdadeira história, como se falava em religião dos Anunnaki, né? Eles contam sobre o Deus que veio do céu e da serpente. E eu vi que em todas as religiões que se estuda, existe o Deus criador. Eu estudei o gnosticismo também, achava Uhum. bem interessante. A única coisa que eu achei estranha foi a Sofia. A Sofia. É, o criador, no caso, deixou nas mãos de Sofia para criar tudo. E daí eu vi que tudo tinha o mesmo contexto de tudo, o criador de todo o universo, enfim, fazendo um comparativo de todas as religiões, eu vi que tudo tinha a mesma origem. Tinha um Deus que tinha criado tudo, tinha uma serpente no meio da história, tinha uma pessoa que desagradou a Deus, uma consequência disso, derramamento de sangue para perdão disso, e para onde eu voltei? Para Cristo. Falei, não, se isso é real, se todas as crenças acreditam nisso,
porque é real, é impossível o Espírito Santo fazer uma obra tão grande, chegar nas pessoas e convencer de que Jesus derramou seu sangue ali pela gente para perdão de pecados e realmente. E eu fui pedindo a Deus aí para me dar fé. Eu pedi a Deus para me dar fé. Quanto tempo foi que durou essa jornada de pesquisas e de estudos durante essa fase, e até você chegar à conclusão que, quer saber, todos os lugares estão apontando para o lugar de onde eu saí? Aí tem uns 5 anos, Rodrigo, que 2020 por aí, que eu cheguei a essa conclusão que em qualquer lugar, Deus está em todos os lugares, em todas as culturas, mesmo as pessoas que chamam ele de outros nomes, mais ou menos em 2020, por aí. Antes do E isso Covid. abriu a minha mente, assim, horrores, sabe? Uhum. Até hoje, como eu conheço a controvérsia do cristianismo, eu creio mais no cristianismo e consigo pregar mais convictamente sobre ele do que em todos os tempos da minha vida. E sem pensar Aí, quando eu descobri isso, o que eu queria? Ser antitemplo. Eu não queria ter uma igreja para frequentar, eu queria ser um crente antitemplo. É. A igreja de Cristo somos nós, então eu não vou congregar com ninguém. E eu passei bastante tempo assim, Uhum. tem uns 3 anos assim. Porém, minha visão de doutrinária sempre foi batista. Entretanto, batista do sétimo dia, né? E eu sempre fui nesse contexto, acreditando nessas coisas, mas eu não queria congregar com ninguém, até porque essa igreja é uma igreja pequena, só tem 100 e poucos municípios do Brasil todo. Até você fez uma entrevista com o pastor Bernardino, Sim. uma igreja pequena, não é uma igreja que tem condições financeiras, não tenho membros para assim, juntar tudo, falar, vamos construir um prédio aqui, igual a igreja adventista fez. Não é uma igreja que tem recursos para mídia, não é uma igreja que tem recursos para, né? E Mas aí, no caso, você está dizendo que depois, deixa eu só fazer uma conexão com 3 pontos. No momento que você sai da igreja adventista, você vai para a igreja batista aos domingos, mas você apresenta para o pastor o ponto: vou continuar guardando o sábado. Então, isso, indiretamente, você já tinha se tornado uma batista, mas do sétimo dia, sétimo dia, naquela época, já, de forma indireta, né? Aí de você forma indireta, sem passa saber, por, sem saber, aí você passa por esse processo, a igreja evolui, você fala, opa, tá soando estranho no meu ouvido. Quer saber? Vou pesquisar a respeito do que é religião, do que é essa busca. Passa 5 anos nesse processo, até quando você chega à conclusão, quer saber? O cristianismo, Jesus Cristo realmente é o centro, Deus é o centro, mas eu não quero participar de CNPJ. Não me tragam. eu estava com aquele trauma, né, Rodrigo? Exato, Eu já exato. tinha passado por 3 igrejas, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Daqui a pouco É, eu apareço uma prostituta aqui, daqui um pouco eu tô aqui, um pouco eu tô aqui, um pouco eu tô aqui, uhum, sim. né? Eu sou seminarista, eu faço seminário, né, do Time, que é a Igreja Batista do Sétimo Dia. Mas você chegou a E, entrar na igreja batista do sétimo dia quando? Quando é que foi que você parou na frente não, dele e falou, eu não sou membro da Igreja Batista do Sétimo Dia. Eu sou seminarista. seminarista? Entendi. Eu faço seminário já há 1 ano. Ainda falta mais um tempo para eu terminar o seminário. Legal, legal. E daí, há uns 2 anos, os meus filhos, que já tinham se afastado e estavam tudo pelo mundão aí, eles começaram a frequentar uma igreja aqui na minha cidade, a Igreja Presbiteriana Renovada. E daqui a pouco casou um, batiza, e daqui a pouco vai outro e batiza, e daqui a pouco o outro tá lá, e daqui a pouco eu falei, meu Deus, eu vou ver o que tem nessa igreja. Uhum. Né? Eu comecei a frequentar a igreja, maravilhosa, maravilhosa. Tem palavra de Deus. Aí eu já venho para essa igreja com essa bagagem que eu sei que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus do mesmo jeito. Não importa, do mesmo jeito que eu nasci, eu vou voltar. Nu, sair, nu, vou voltar, mesmo que Ele me tire tudo que
forte, precioso, ele é Deus independente de tudo. No final dos meus estudos, eu cheguei nessa convicção, então, e daí eu fui visitar essa igreja, e eu me apaixonei por ela, me apaixonei por ela. Inclusive, eu me tornei membro dela no domingo passado. Nossa. E os seus filhos felizes lá dentro? Estavam bem, estavam Sim. felizes lá dentro. E Interessante. sabe outra coisa, Rodrigo? Eu e o meu esposo. Tá de brincadeira, olha só que coisa. Talvez o próprio impacto dos seus filhos também participando, né, na comunidade. Muito, muito, muito testemunho, né? Que legal. Os filhos têm um peso muito grande aí, testemunharam muito aí nesse período. Vida, mudança de vida, renascimento mesmo, santificação. Foi muito impactante pra gente. Que bom, que bom. E isso tudo na cidade que você está hoje, na mesma cidade? Sim, na cidade que eu moro. Que legal, que legal. E aí você passou a fazer o quê? Entretanto, porém, todavia, ainda falei pro pastor, eu vou guardar o sábado, tudo bem? No fim das contas, Rodrigo, eu sou sabatista. Sim, Eu sim. frequento a igreja presbiteriana renovada, mas eu sou sabatista. Sim, sim. E faz o seminário na E faço seminário teológico batista do sétimo dia. Batista do Sétimo Dia. Mas frequento a igreja presbiteriana renovada. Sabe por quê, Rodrigo? Agora eu quero deixar. As pessoas falam assim: essa mulher é uma doida, ela fica rodando de um lado pro outro, caçando, ela não tem rumo, ela é sem rumo. Não é isso, Rodrigo. É a questão de. O que eu te falei? É de você entender que cada religião em si, ela tem um propósito. Eu sou uma presbiteriana hoje, eu frequento a igreja presbiteriana renovada, né? Mas tem a Assembleia de Deus que ela vai lá no fundão do sítio, lá no meio do mato, e ele tem um obreiro lá dentro. Uhum. E daqui a pouco esse obreiro, o Rodrigo, ele está trabalhando. O cara para de beber, ele batia na mulher, a vida dele era um inferno. Ele apresenta Jesus para esse cidadão, ele se converte, ele para de beber, muda a vida dele, sabe? Então, aí as Assembleias de Deus chegam, por exemplo, em lugares que nenhuma outra igreja chegaria, ousaria, colocar dentro de favela, colocar lá no sitião. É uma gleba, aqui a gente fala gleba, muito grande, assim, tem um assentamento de muitos sitiantes. Tem 10, 15 igrejas Assembleias de Deus. Uhum. Uma Assembleia de Deus dessa tradicional zona, lá onde o Silvio Santos mora, lá no bairro dele, morava, né? Bairro nobre de São Paulo, ela não vai. Mas às vezes uma presbiteriana tradicional funciona ali, uma batista tradicional. E tem uma os jovens vão mais nela, tem outras que é mais tradicional, os idosos vão mais nela. Então Deus colocou uma pitada de tempero em cada uma delas. Hoje a minha cabeça está aberta nesse sentido. Sim. Nós somos a igreja. E nós estamos em cada pedacinho da gente, está em todas elas, está em muitas delas, porque não podemos generalizar que tem umas que extorquem pessoas, que estão ainda com essa teologia da prosperidade, que faz as pessoas entregar todos os recursos para Uhum. adquirir bênção, para o marido parar de beber, para conseguir comprar uma casa e vai lá e entrega tudo que tem, né? Então vamos descartar essa, mas tem muitas igrejas sérias, muitas igrejas que estão realmente fazendo trabalho do Senhor, e não é igreja A, nem B, nem C que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela não ela está em todos os lugares. Sim. Nós somos a igreja verdadeira, mas não estamos na igreja verdadeira. E vai chegar um dia que vai passar o peneirão lá, que a gente pensava que era, né? O trigo vai e o trigo vai ficar e o joio vai sair, né? Mas quando Jesus voltar, que vai separar as ovelhas dos bodes, enquanto isso a gente está todo mundo junto. Igreja cheia de pecado, e eu cheia de pecado, e o meu irmão lá de dentro também, a gente já vê com outros olhos, porque a gente não vê mais que o irmão tem que ser perfeito e que eu tenho que ser perfeito. Nós somos todos a caminho, né, da santificação. Processo de santificação. E um processo, né, a santificação é um processo. E a gente percebe que está
a grandeza de Deus não se limita a quatro paredes. A grandeza de Deus não se limita a uma razão social, a um CNPJ, a um sistema de administração, a recursos de A ou B, se fica aqui, se vai para fora, se coisas secundárias, as coisas de Deus se resumem numa só coisa, no amor ao próximo. Sim, sim. O amor, o Engraçado, amor. essa é uma curva bem interessante, porque nós começamos falando sobre o momento em que a sua família estava na igreja adventista, houveram dificuldades naturais da vida que todos nós vivemos e passamos, e o arco, a curva toda finaliza com vocês em família participando de uma comunidade que na verdade não é adventista. E aí a É, pergunta que eu faço para quem assiste a gente é a seguinte: bom, então será que então a Mary, os filhos, o marido, eles são apóstatas, como o pastor da igreja adventista apresentou anteriormente quando você saiu da igreja? Não, você é é. apóstata, você quer batizar. E agora, será que você é apóstata buscando a Deus, estudando, buscando a palavra, participando agora de um seminário, sua família na igreja, uma perspectiva muito afunilada, né? De um Sim, cristianismo muito afunilado, onde não há espaço foco para no nada que Cristo. acontece lá dentro. Só aqui dentro só. Mas aqui afora, como é que fica as ovelhas que estão do lado de fora? Então, é uma das Então, mensagens que eu sempre tento trazer aqui para as pessoas. é uma Exclusivismo das não leva mensagens a que a gente lugar quer nenhum. passar, né? Tá? Hoje a mente deles mais, eles hoje estão tirando um pouco da exclusividade, que é aquilo que a gente falou, né? Vai ter, de acordo com o presidente que ganhar, ela vai para um lado, né? Ou ela volta para o legalismo, que é Ellen White, ou ela vai para o lado evangélico, e vai Uhum. se tornar uma igreja evangélica normal, tradicional, vai reduzir os poderes da profetisa, vai pregar mais Cristo e mais, né, vai se tornar uma igreja mais evangélica. Mas isso tudo depende de quem for o presidente da Depende do gestão, líder, né? Depende do líder, do que pastor. está na associação geral, né? Que determina tudo. E qual o impacto que o seminário da Batista do Sétimo Dia tem na sua vida hoje, do ponto de vista de teologia, e principalmente relacionado à questão do sábado? Eu queria explorar um pouquinho mais a questão do sábado, que é algo que você No meu valoriza ponto de vista, né? É. e mantém Qual é a na sua. diferença de mim para um protestante evangélico dominguista, no caso, né? A Igreja Batista não quer Ou saber. mesmo uma comparação sua com o adventista, né? Porque Assim, é, a nossa visão de sábado é uma visão diferente da Igreja Adventista. A visão batista do sétimo dia, ela é diferente. A gente crê no princípio sabático também, assim como os batistas, presbiterianos, assembleanos creem no princípio sabático, só que eles falam que o princípio sabático se tornou o domingo, né? Foi uhum, transformado no dia do Senhor e tal. Nós, os batistas no sétimo dia em si, eles creem que o sábado, ele tem um princípio de descanso, mas com deleite. É o verdadeiro descanso com deleite. Não é o descanso proibitivo. Não é o descanso que eu não posso, de repente, eu vou mexer na minha planta, que tá aqui, tá feinha, eu vou mexer nela, ou eu vou dar banho no meu cachorro. Eu tô em família, né? A gente estuda a palavra, a gente ouve hinos, a gente come junto, a gente cozinha junto. É, se de tarde vamos tomar um tererê, vamos jogar bola, né? Não é a mesma visão legalista de não pode. Não é a visão do não pode. É a visão do deleite, a visão do dia que o Senhor deixou para comunhão com Ele, com a família. É, a questão é diferente, é bem diferente. Que as pessoas podem falar assim: por que essa doida saiu da Adventista? Por que não ficou lá mesmo, né? Já que aguarda o sábado, por que não ficou lá mesmo, né? uhum. E morava em White, pronto. Mas é uma questão também. De repente, a Igreja Batista, inclusive, tem pessoas, por exemplo, que trabalham em ônibus, em energia elétrica. Todo esse trabalho que não pode parar, os trabalhadores os sabatistas, eles não são excluídos da igreja porque eles trabalham nisso. Porque os serviços essenciais não podem parar. Essa semana eu tive uma situação, Rodrigo. Eu trabalho no município
e vieram duas conselheiras tutelares, que mudou a gestão do conselho tutelar, e elas falaram, são duas adventistas que têm 5 conselheiros. Aí ela veio e falou assim, ai, mas agora a diretora quer que a gente trabalhe 2 sábados, porque todo sobra domingo na escala, acabava Hum, sempre alguém pegando o sábado e elas só pegando o domingo, as duas, né? E eles, acho que entraram no conselho, queriam mudar, elas foram falar com o prefeito para mudar a situação. uhum. E eu conversei com ela, questionei, falei, amiga, mas a enfermeira não trabalha no sábado? Trabalha, amiga, mas ela doa o trabalho dela. A gente paga os enfermeiros aqui, a gente paga cheio o salário deles. Primeiro, e os que são adventistas, inclusive, a gente paga o salário. O seu serviço de conselho tutelar pode parar um dia? Vocês podem ficar sem acolher, sem ver um caso, uma criança que está uma situação de vulnerabilidade, essas coisas. Ah, amiga, mas eu posso ter problema com a igreja, e como é que eu vou fazer? Então, Hum. assim, a igreja aceita só médicos, enfermeiros, só, né, Rodrigo? Acho que nem recepcionista de hospital, nem nada, né? Acho que só quem pode trabalhar é Não. quem faz o bem, entre aspas, quem faz o bem, mas ganhando, Existem, né? existem dois pêndulos, né? Os dois pêndulos são bem claros no Adventismo. O pêndulo do individual ou da pessoa se restringe a trabalhos de saúde. Então, bombeiros, médicos, enfermeiros na área de emergência e policiais, né? Área de segurança. Que não consigam, sob nenhuma hipótese, trocar a escala de qualquer forma, a ponto de correr um risco de perder o emprego. Então, esse é o lado individual. No lado institucional da igreja, porque a igreja ela tem igrejas, ela tem colégios, ela tem casas publicadoras, centros de saúde, etc, 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 clínicas. Para a igreja, o serviço corre normalmente, então as categorias aumentam. Então, para a igreja, você tem o segurança, para a igreja, você tem o porteiro, para a igreja, você tem a pessoa que mexe com tecnologia, você tem os médicos, você tem atendente do telefone, que muitas vezes não é enfermeiro, é uma pessoa que está ali na recepção, A ou uma TV toca de segunda a segunda. segunda a segunda, os estúdios continuam. Então, você percebe que quando é a igreja, a lista de profissões ela aumenta. Mas quando é a sua vida, a sua individualidade, a sua profissão, aí a lista reduz. E no fim eu não fiquei sabendo do resultado final da reunião, mas elas estavam com um problema bem sério, eu não sei o que o prefeito decidiu fazer, mas assim, elas estavam com esse dilema, né? Embora fossem pessoas do trabalho essencial da vida humana, né? O Conselho Tutelar é um órgão tão importante, né, que protege crianças e tal, elas estavam com esse dilema de não poder Com medo de trabalhar o sábado. pressão Ter uma de escala, emergência. às vezes, no mês, uma escala no mês, né? Sim, sim. É desafiador, mas tudo isso mora, como nós estamos conversando sobre a questão de mente e perspectiva, né? Tudo isso mora dentro da mente e da perspectiva dessas pessoas. Sim, Elas abriram mão do direito delas mesmas tomarem decisões por elas mesmas. Então a igreja sim. agora tem um poder tremendo sobre elas e elas não conseguem se mexer. Elas estão assim, e agora? O que eu faço? Eu faço isso. Quando você tira o CNPJ de cima da equação, a pessoa fala: não, eu vou uma vez por mês, um sábado por mês, ajudar uma criança a estar à disposição de uma criança que talvez esteja em estado de vulnerabilidade. Eu acho que nem é plantão, eu acho que é sobreaviso, é só se tiver algum caso. É de stand-by, tá ali de É, plantão. Ó, se aham, chamar, aconteceu. Se não, se chamar, vai. Senão nem vai. e é mesmo assim elas. Então é um caso exatamente, se precisar salvar uma vida, eles estão ali. É Hum, diferente do enfermeiro ou do médico que chega ali, às vezes um cara que tá só com dor de cabeça, ou vai fazer um pontinho aqui, não, você vai proteger uma vida mesmo, né? Tirar uma ovelha do buraco e não pode. e o que o sábado representa para você hoje, pós-adventismo? O que é o sábado para você hoje, depois de ter sido uma adventista e hoje sendo uma pessoa que tem uma compreensão diferente do valor do sábado? Correto. É, com toda essa questão, é difícil você pegar o Velho Testamento inteiro e falar que ele não serve para nada. Na verdade, a lei, ela nunca foi abolida. Ela foi, na minha perspectiva, ela foi
corrigido foram cumpridas algumas, vamos falar de toda a lei, de tudo, vamos falar de Gênesis até Malaquias, todo aquele contexto do Velho Testamento ali, onde nós temos a lei, nós temos as profecias, tudo. Então, tudo que se refere a cerimonial, ao que apresentava a Cristo, a salvação, alimentos, a leis civis que eram específicas daquele lugar, que não servem para nós. Hoje nós temos nossas próprias leis aqui do país, lei de propriedade, lei de tudo. Então, a gente entende que isso tudo, até o pastor Luiz Saião, ele prega 613 leis que eles chegaram, que se resumem nos 10, e Jesus vem e transforma em 2. Então, eu vou chegar nesses 2 aqui. Nós acreditamos, eu, batista, eu creio que esses 2 mandamentos, o amor a Deus, o sábado faz parte dele. E o amor ao próximo, os outros 6. Então, os primeiros, né? Amar a Deus, não falar o seu nome em vão, não fazer imagem e guardar o sábado são as provas de amor a Deus. E os outros mandamentos são provas de amor ao próximo. A gente crê que quem guarda o domingo vai se perder? Não, jamais. Porque a gente crê que a gente vai pecar até o dia que a gente morrer. Né? Todo mundo. A gente não pecar agindo. A gente pode ter até uma vida de não pecado em ações. Que alguém olhe pra gente e fala, nossa, que fulano é uma pessoa santificada. Mas e aqui dentro? E o que a gente está pecando aqui dentro, né? A gente sabe que a gente é pecador até morrer, então a gente não acredita que... Porém, todavia, eu creio que o sábado, no contexto de princípio sabático, ele faz parte do amor a Deus. Então, o princípio sabático para você é a pausa, uma vez por semana, para que você tenha espaço com a sua família, com Deus. Com Deus, com a família, né? Descanso do corpo, mente, amor a Deus, família. Mas você crê que o sábado ou a guarda sabática possui algum peso na sua salvação? Primário, primordial, caso você acha que você vai ser julgada pelo fato de você ter guardado o sábado, que você está acima das outras pessoas porque você guarda o sábado? Ou que Deus te considera dessa forma? Forma alguma. Nós não cremos em sábado como selo, né? Não crê em sábado como selo, a gente crê em sábado como princípio. A gente crê que o Espírito Santo que sela a gente para o dia do juízo final. Selados pelo Espírito Santo da promessa. E a gente crê que Jesus morreu e fez a primeira parte da nossa redenção, que foi a justificação, e que a gente vive num processo de santificação que vai acontecer coisas boas e ruins, coisas boas e pecados no meio do caminho todo até o dia da glorificação. Então, nós cremos que a salvação é única e exclusivamente por Jesus, que a sua palavra é somente a Bíblia, que o selo de Deus é o Espírito Santo, que Jesus morreu para lavar a gente do pecado e para a gente ter dignidade de viver na presença dele, de ser no mínimo dignos de falar, Senhor, a gente tenta se santificar na vida, que é uma tentativa, sempre, até morrer a gente vai tentar a santificação, né? Uns vão chegar mais longe, outros não, até o ponto da glorificação. Claro que todo dia a gente vai pecar, uma hora eu olhei errado, olhei por irmão, falei, bem feito, que aconteceu isso com ele, nossa, eu podia ter um carro desse, por que o fulano tem e eu não tenho? Né? Ou eu falo uma palavra dura com alguém, eu reclamo, isso é pecado. Né? Então, não se limita. O sábado não é para salvação, de forma nenhuma. Você vê, em algum momento, o adventista do sétimo dia chegando na mesma percepção do sábado que os batistas do sétimo dia? Se sim, como? Ou se não, por que não? Eu vejo, porque
a minha filha número 4 se casou com o filho de uma adventista, uma jovem adventista da igreja, uma adventista que tem 7 anos na igreja. Uhum. Então, aí assim, a gente se conheceu e a gente levou ela lá no sítio para ver a avó. E ela é muito querida, a mãe do meu genro, né? Muito querida. Aí ela falou, ela ligou para amiga dela falando assim: Fulana, você acredita que a avó da minha nora, ela é tão tradicional que ela não cozinha no sábado? Você acredita que ela não toma café? Então, assim, eu vejo que existe essa nova geração, Rodrigo, ela é totalmente diferente. A geração Novo Tempo, a geração Rodrigo Silva, que já começou lá, eu acho que essa geração começou ali no Ivan Saraiva. Uhum. No Ivan Saraiva, essa geração começou. Essa visão mais aberta, do que pode, do que não pode, de certas permissões a mais, deixar mais o Espírito Santo tocar na pessoa, o que ele acha que ela deve fazer ou não. Uhum. Eu creio sim, eu creio que existe uma grande possibilidade. Se não trocar os gestores atuais, os presidentes da associação, se deixarem nesse ritmo que está, logo ela se transforma numa igreja evangélica normal. Eu tenho essa visão. E Tá no batido. evangélico. E eu conheço muitas pessoas, Rodrigo, que são adventistas só pelo sábado. Uhum. Que não são por outra doutrina, por Ellen White, por alimento, por nada. São adventistas pelo sábado. Eu conheço muitas pessoas. Conheço muita gente. Eu digo isso, eu fiz essa pergunta especificamente porque existem muitas pessoas que vêm aqui no canal, nos comentários e falam, porque o sábado nós somos os que guardamos todos os mandamentos de Deus, Apocalipse 14, tá, aquela coisa que você já sabe, atacando o sábado só porque nós guardamos o sábado. Aliás, o do Michelson Borges, o Rodrigo Silva, agora fala assim, não, chamamos de seita porque nós guardamos o sábado. Eles sempre falam isso, né? Absolutamente nada a ver com isso. E não é. eu sempre repito, você quer guardar o sábado, guarde o sábado. Você quer guardar o domingo, não faça a diferença de dias, faça para o Senhor. O valor do sábado, o valor sabático é importante. Agora, não pode dizer que Ellen White falou que vai ter um decreto, que vai ser a salvação, que é o selo de Deus, que não sei o que lá, que totalmente altera o conceito. Como o pastor Bernardino mesmo disse, eles deturparam o conceito sabático do ponto de vista da guarda. Tornou o centro da mensagem, né? Se tornou o centro da mensagem. Os batistas, eu até creio que os batistas do sétimo dia não têm um crescimento tanto quanto a igreja adventista, porque a mensagem dos batistas não é o sábado, a mensagem dos batistas é Cristo. Interessante. Eles não acham que são uma igreja que tem a missão de ensinar o sábado para todo mundo. É por isso que fala. Esse dia veio um irmão, acho que ele fez um comentário no seu canal. Eu não entendo se é uma igreja tão assim, por que só tem poucas igrejas no país? Acho que ele comentou alguma coisa assim. Uhum. E eu fiquei pensando, falei, não tem um propósito, não tem uma mensagem a ser pregada? Ele questionou nesse sentido. A igreja batista tem uma mensagem a ser pregada no sétimo dia. É Cristo. Né? É Cristo. Basicamente é isso. Só que você, na sua concepção, você acha que eles deveriam trazer um pouco mais o conceito sabático próximo da mensagem para talvez alcançar mais pessoas. Eu conversei com o pastor Bernardino fora da nossa entrevista e eu disse para ele, eu falei assim, eu vejo um potencial muito grande na Igreja Batista do Sétimo Dia, porque o adventista, ele vive em ciclos do medo, né? Os ciclos de, olha, tá vindo decreto dominical, olha, vamos ser perseguidos, olha, o fim tá acabando, aquela igreja focada no fim do mundo, etc. Apocalíptica. Quando você apresenta a graça de Cristo, quando você apresenta Cristo, o evangelho de Cristo, você tira essa sombra desse medo teológico das pessoas, e aí sobra o quê? Sobra o sábado.
Porque o camarada, ele fala assim, não, tudo bem, então eu já vi, Ellen White é falsa profetisa, eu já entendi essa questão, tal. Mas, Rodrigo, eu gosto de guardar o sábado. Eu falei assim, meu amigo, isso, Deus não tá falando para você parar de guardar o sábado, em momento nenhum Deus te pediu isso. Só que agora que você entendeu essa conversa, mas ele fala assim, mas para onde eu vou? É o todo para onde eu vou, Rodrigo. Pra onde É eu vou? terrível a história do para onde eu vou. Eu tentei iniciar um trabalho aqui no meu município, mas como a igreja é pobre, ela não tem recursos para a gente alugar uma sala, para a gente comprar móveis. Não tem um sistema ainda de missões, assim, para levar isso. Eles estão com um projeto evangelístico agora, estão fazendo cartas de missões para implantar a igreja primeiro nas capitais do país, depois vai para os interiores, né? Eles têm um projeto bem bacana. Mas assim, a gente começar do nada, Rodrigo, num lugar que você tem que desconstruir uma ideia ao invés de construir, você tem que, ao invés de você pegar Cristo e falar, olha, eu enquanto amo a Cristo, a Deus é meu irmão, eu guardo os 10 mandamentos. Eu procuro guardar os 10 mandamentos. Sim. Sempre. Questão de, eu tento. Porque eu acho engraçado que enquanto a gente é adventista, a gente acha que guarda, né? E engraçado que... A gente esquece da cobiça, a gente esquece do falso testemunho. Sim. A gente esquece desses outros, né? Eu Porque a costumo gente gosta de um dinheirinho, que bota lá o mamão em primeiro lugar, que você tá idolatrando, né? Enquanto a gente não tem essa visão que a gente tá pecando, a gente acha que a gente cumpre tudo. A gente tem essa cabeça mesmo. E você deve se lembrar do tipo, daquele comentário de Tiago, né? Mas se você tropeçar em um, você tropeça em todos, não sei o que lá. Aí ele fala, mas peraí, então a gente quebra o sábado todo dia, porque todo dia a gente peca. Não é o sábado, mas a gente pega mentindo, ou a gente pega fazendo uma coisa, ou a gente pega cobiçando, ou pensamento, né? Às vezes, quantas vezes... Ou reclamando, ou amaldiçoando alguém. Eu perco a conta de ver pessoas falando, esse Lula tem que morrer, ou o outro falando, esse Bolsonaro tem que morrer, não sei o que lá, não gosto. Mas, gente, calma, Jesus falou, se você pensar. Então, tipo assim. Reclama que os poderes são eleitos por Deus. Tipo assim, calma, gente, vocês estão querendo que o povo morra, porque não é. Calma, volta para Tiago. Ora, se você quebrar um, o que acontece? Se você. Que Jesus falou, se você odeia seu irmão, você já está cometendo assassinato. Exato. E quanta gente ali dentro que está odiando o outro, né? Que está matando essa pessoa todo dia, está assassinando todo dia. Exato. Mas não está em pecado, né? Ele guarda os 10. Mas aí volta aquela coisa que eu brinco com as pessoas. Não, sábado é o lava-jato, né? No Adventismo. É tipo um lava-jato. O carro vai sujando durante a semana, tal. Ah, eu tenho que levar no lava-jato. Você passa no lava-jato, deixa o carro limpinho, né? Fim de semana. Então o sábado vira isso, vira como se fosse um lava-jato. Não, guardei o sábado, bati o cartão, tá tudo certo, minha semana, tô limpo, vamos para outra. Aí acontece um negócio no meio da semana, dá uma coisa estranha ali. Não, fica tranquilo. Daqui a pouco chega o pôr do sol, sábado volta, e o lava-jato acontece de novo. Essa mentalidade não é o conceito que é apresentado na Bíblia. Não é. Não é. O que Tiago quis dizer? Ele quis dizer justamente isso. Embora eu pense que eu sou capaz de guardar a lei, eu sempre vou pecar. Resumo é isso. Eu sempre vou ter um pecado. Se não for de ação, é de pensamento. Sim. Né? Não quis dizer se você guarda 9 e não guarda o sábado, você está perdido. Ele quis dizer se você faz tudo e faz sacrifícios e faz penitência, e você ama a Deus, e você ama o próximo, se você guarda o sábado, mas se você odeia seu irmão, você assassinou ele. Você matou, porque eu tenho a lei lá que me dá o princípio do assassinato, e Jesus nem fala, se você odiar o seu irmão, você está cometendo assassinato. Sim. Né? Então, é isso que Tiago quer dizer. Todo dia a gente vai cometer pelo menos um pecado. No mínimo, um pecado. É engraçado. Se tiver muita sorte, eu acho que talvez se a gente dormir o dia inteiro e a gente ainda vai estar com preguiça. Né? Eu falo assim que Jesus dificultou o jogo, né? Jesus veio para dificultar o jogo.
Tá bom, eu respeito meus pais, eu não minto, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não tô cobiçando nada de ninguém. Sábado eu paro às 24 horas, eu não fiz imagem, não tomei o nome de Deus em vão e Deus é o primeiro no meu lugar. Uhum. Olha só. Olha só, é fácil, até aí tá fácil, né? Vai Tá amar o seu fácil. próximo. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Ama o seu próximo. Ama o seu próximo. Essa parte é fácil a gente amar eles, Rodrigo, quando tá tudo bem, quando ele faz tudo que a gente quer, quando busca a gente na hora certa, quando faz a comida que a gente gosta, quando não interfere nas decisões que a gente toma. Mas vai uma pessoa contrariar nossas ideias, Nossa. te Vai discordar. confrontar, vai discordar de você, pra você ver se você já ama ele, facinho assim. Só discordar. Não tô falando nem de fazer nenhuma. Não concordo com a sua ideia. Eu acho que eu penso assim. Não. Você já consegue ter uma resistência àquela pessoa. Como é que você vai amar um amor ágape, o amor que não. O amor incondicional? Incondicional é que ele não impõe condição nenhuma para amar. Se ele te bater, você ama. Se ele matou sua mãe, você ama. Se ele atropelou seu filho, você ama. Se botou fogo na sua casa, você ama. Como assim? Como a gente consegue? Sim. O ser humano, para chegar nesse ponto, eu acho que só no céu. Eu me lembro da cena de Pedro cortando a orelha, né, do soldado. Do soldado. Jesus vai, pega a orelha, põe lá, opera um milagre na frente daquelas pessoas que estavam querendo ferir e prender Jesus. Ele pega a orelha do indivíduo, coloca lá de novo. Tá aqui sua orelha, meu amigo. Toma, vamos lá. Continua o que você veio Ele fazer. sabia que aquele próprio soldado podia ser o que ia dar chibatada nele depois, que ia fazer todo o processo lá da Via Crucis dele, podia ser o soldado que ia botar o prego na mão, mas ele foi lá e ainda curou o soldado, ele amava mesmo assim. Né? E assim, à beira da morte, ele pediu, né, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. E o amor ágape é só Deus, eu acho que é capaz de sentir por nós mesmos, porque como vai entregar um filho, gente? Eu sempre falo, Senhor, não me dê uma aprovação dessa, não me tire o filho. Não sei se eu suportaria. E Deus entregou o filho veio de boa vontade, e falou, não, eu vou morrer por ele. Mas é um imundo, é um absorvente sujo. Uhum. É um nada, é o que ele faz, ele bate na mãe, ele estupra crianças, ele comete tantas atrocidades e Jesus vê e fala, não, mas eu vou morrer por aquele ali que estuprou a criança. É uma amplitude tão grande, é um amor tão... Nem ser humano consegue imaginar como é sentir um amor desse. Sim. Você morrer, por exemplo, por um estuprador de criança, como? Vou dar minha vida, vou dar meu filho por ele. Ou por um drogado que está destruindo a própria vida dele. Bom, né? Então, assim, o que a gente tem que ver e o propósito da nossa vida tem que ser amar a Deus e ao próximo como se fosse a gente mesmo. E a gente está vivendo uma era do coaching, né? Que tudo é o eu. Aí a gente está numa fase pior ainda. Eu me lembro quando eu estava fazendo tratamento daquela depressão, a psicóloga falava assim, você tem que abrir mão disso, disso, disso e pensar em você. Eu falei, doutora, eu tenho que abrir mão de tudo que eu aprendi na igreja para sarar da minha depressão. Ela falou, sim, você tem que ser egoísta. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas toda a minha vida eu aprendi que o último vai ser o primeiro no reino do céu, você deixa o último na frente, você dá prioridade sempre para os outros, você faz o bem sempre. Como que eu vou abrir mão disso, doutora? Então, e aí a gente está nessa era moderna agora do coaching, né, que é o eu. Passou, eu acho que aquela teologia da prosperidade, que a gente ganha tudo, e agora a gente é o super-herói. Não, agora você pode ser o super-herói da vez, você pode ser o Batman, você pode ser a Mulher Maravilha, você pode ser tudo. Se você quiser, você pode.
Ah, né? E a gente ouve muito isso em muitas igrejas. Infelizmente, é uma mensagem que está sendo muito pregada, é a questão do coaching, a questão do eu, não é Cristo que faz pela gente, não é o Espírito que faz pela gente, mas é a gente que faz pela gente. É lamentável, né? yeah. Mas é uma essa fase também. Deus tem todos os propósitos. E eu agradeço a Deus na minha vida todos os dias por eu ter, sabe, conhecido esse evangelho através da Igreja Adventista, conhecer o sacrifício de Jesus através dela. Foi um, eu vejo, eu não me lamento por esse tempo, Rodrigo. Eu agradeço a Deus pelo projeto que foi feito nesse tempo na minha vida. Eu tinha um projeto, aquela etapa que eu passei ali fazia parte do projeto. Uhum. É, eu creio que Deus tem propósitos grandes, grandiosos. Eu creio que eu tenho um chamado de Deus muito grande. E eleito desde o ventre da minha mãe, né? É, embora eu seja arminiana. Tá? Também tá. O seminário deu uma gritadinha no fundo ali. Mas não, Mas vamos falar. mas eu entendi o Escolhido que você quis desde o dizer. ventre da mãe, tá entendendo, né? Sim, O entendi. chamado, Rodrigo, é forte. E meu pai foi uma pessoa que ele, ele, ele colocou um aspecto crítico na mente e uma perspectiva crítica de não acreditar em tudo que os outros falam e de não deixar ninguém por limites. E eu creio que eu vou chegar em lugares muito. Eu creio que eu vou ajudar muitas pessoas na minha vida ainda. Amém. Pela minha vivência, pela minha experiência de vida e pela minha perspectiva hoje. Eu creio muito nisso. Eu até estou tentando fazer um projeto do canal aí que não está andando muito, mas uma hora dessa ele sai. Sai sim, em nome de Jesus vai sair, com certeza. E muitas coisas mais. O final do ano passado foi um ano bem pesado, bem final do ano bem corrido, muitas coisas, mas eu Foi. entrei em contato com alguns dos pastores da Igreja Batista do Sétimo Dia. Ah, eu falei isso para o pastor Bernardino e repito novamente, eu creio que existem milhões, não são milhares, são milhões de pessoas na Igreja Adventista que estão buscando pelo Evangelho de Cristo, estão buscando pela graça, entender o que é isso, mas que talvez não queiram abrir mão do sábado. Existe um local onde você pode pousar e você vai ser bem tratado, você vai estudar a Bíblia da forma correta, você vai ser apresentado para o Evangelho de Cristo verdadeiro. E eu falo com muitas pessoas no WhatsApp, assim, todo mês, e eu falo, olha, estude sobre a Igreja Batista do Sétimo Dia, vai estudar a respeito, faça uma visita se estiver perto da sua casa, entre em contato com os vídeos no YouTube, faça um estudo, porque você vai continuar com a sua prática sabática, com o seu descanso sabático, Exatamente. mas vai ter acesso ao A Evangelho. liberdade da salvação em Cristo. Exato, exato. Então eu estendo novamente o convite para você que está aí com esse peso de Ellen White na sua vida, com essas coisas todas que nós já comentamos aqui no canal sobre Adventismo, existe sim um local onde você pode continuar guardando o sábado e ter acesso ao Evangelho de E se Cristo. não tem, Rodrigo? E se não tem, já pegando o gancho aí, eu vi muitos comentários na live do pastor Bernardino. Se não tem, comece um trabalho na sua casa. Não espere pelos outros. Não deixe tudo só. Isso que as pessoas têm que entender. Princípio básico: o sacerdócio de todos os santos. A gente não pode esperar só dos nossos pastores, só das associações, das missões. Cada ser humano, cada pessoa salva, ele é um sacerdote. Uhum. Ele tem o dever de ser missionário, de levar o evangelho a outras pessoas. Se não tem um trabalho na sua cidade, abra um trabalho na sua casa, abra uma escola sabatina à tarde na sua casa, abra ache esses irmãos que estão aí, né,
meio que igual chiclete na boca de banguela, assim, meio pra lá e pra cá, sem rumo determinado, não sabe se fica aqui por causa do sábado, ou se fica aqui por causa de Cristo. Junta eles na sua casa, começa um trabalho. Sim. Aquilo que precisar de apoio, né, eu me coloco à disposição aí para estar ajudando. Eu tenho muita vontade de ajudar essas pessoas. Não sei como, mas Deus prepara. Dinheiro eu não tenho, mas ideias eu tenho muitas. Ideias. E outro, eu vou falar, eu tenho um ditado que fala, você não precisa ter, tem um outro ditado, mas é relacionado a dinheiro, e fala, você não precisa de milhões, você precisa de uma boa ideia. Exatamente. Boa estratégia. E aí você vai colhendo os frutos, e é isso mesmo, é assim mesmo. É verdade. Obrigadão pelo seu tempo, pela sua história, por contar a tua história aqui pra gente. Eu sei que tem muitas pessoas que já iniciaram um projeto em casa, como se fosse uma igreja em casa, que saíram do Adventismo, mas que estão fazendo esse ministério, muitas delas provavelmente estão assistindo, mas eu quero que você deixe uma mensagem para todos nós que estamos aqui, para quem está assistindo esse vídeo. Obrigado pelo seu tempo, um abraço para o seu marido, para os seus filhos, para toda a sua família, que Amém. vocês sejam abençoados, Deus alcance o lar de vocês todos os dias. Amém. E espero que esse vídeo, se alcançar uma pessoa, para mim já está de bom tamanho. Vai ser mais, vai ser Se mais. a minha experiência pessoal impactar pelo menos uma pessoa, já valeu. Amém, amém. Glória a Deus. Galera, essa é a Mary Santana, que falou com a gente. Ela faz parte do seminário da Igreja Batista Sétimo Dia e atua hoje com a família. Todos frequentam a Igreja Presbiteriana. Contou a história dela de uma jornada do Adventismo para o Evangelho de Cristo. Guarda o sábado, acredita nos valores do sábado, como muitos de vocês estão assistindo, e conseguiu encontrar uma combinação entre ambas que também é bíblica. E como eu sempre digo aqui, guardar o sábado não é pecado. E aqui a Mari, mais uma evidência disso, de pessoas felizes guardando o sábado, mas com Cristo Jesus, 100%. Obrigado, Mary. Deus abençoe. Um abraço para todos vocês. Foi um prazer imenso estar aqui. Tudo de bom. Deus abençoe. Amém. Amém.